Tem também, cara, que eu quero comentar contigo. Recentemente, tu foi, inclusive, destaque no jornal, no portal Notícias da Hora, sobre a questão de uma denúncia que tu fez no Ministério Público, Sim. no Tribunal de Contas do Estado, sobre, eu até anotei aqui, uma possível irregularidade na compra. Eu quero até que tu explique para a galera que está vou assistindo explicar. o que é esse mosquito da dengue geneticamente modificado. Eu vou até pegar aqui. Aí eu quero pra que tu não me errar. diga quanto foi que foi gasto, passa essas informações. Vou passar todas as Eu quero que informações. você fale a respeito disso. Tá. É o seguinte, Williams. Eu identifiquei que no ano passado, em junho e julho do ano passado, a prefeitura fez um processo para aquisição de uma suposta solução para enfrentamento da dengue, que é um mosquito chamado Aedes do Bem. O que é esse Aedes do Bem? É um mosquito geneticamente modificado. Você compra os ovos dele numa empresa chamada Occitan. E essa empresa, ela te fornece esses ovos e você coloca em um lugar na cidade e esses ovos vão eclodir e vão nascer mosquitos machos e vão fecundar as fêmeas, que são as que transmitem a doença, vão fecundar as fêmeas só vão reproduzir machos e assim a gente vai ter uma eliminação biológica do mosquito, o que é uma ideia extraordinária, né? Se isso acontecesse de fato, seria maravilhoso. O que acontece? Surpreendentemente, em 38 dias, menos de 38 dias, do início de junho até a metade de julho, a prefeitura conseguiu fazer um processo de inexigibilidade, que é dispensa uma licitação, contrato, liquidação e pagamento de 100% do contrato, 4,5 milhões de reais de ovo de mosquito da dengue. Foi isso que a prefeitura comprou. 4,5 milhões de reais de ovo de mosquito da dengue. 16.200 caixas do tal mosquito. Foi essa a compra que a prefeitura fez. E aí, eu olhei o processo e falei, a gente tem um processo que foi feito de forma assodada e tal. Agora, algumas curiosidades sobre isso, Williams. Esse processo foi feito em julho do ano passado. Em julho do ano passado, de julho a dezembro, não tem dengue. Mas estava vindo a eleição. Em outubro ia vir a eleição. Mas não tinha dengue. Dengue não tinha. Porque o período da dengue, ele começa aqui a partir de janeiro, até às vezes dezembro. Período chuvoso. Dezembro, janeiro, né, ali novembro e tal, porque quando chove, aí o mosquito eclode os ovos e tal, e ele vai nos ferrar e passar a dengue. Outro dado interessante é o seguinte, no site da empresa, naquele período, uma caixa custava R$ 199. A prefeitura pagou R$ 280 em cada caixa. Foram R$ 80 acima do preço que estava no site da empresa quando a prefeitura comprou. Estava lá no site da empresa estampado. A prefeitura podia ter feito a cotação lá. Mas aí pegou. Outro fator é que a prefeitura comprou não da fábrica, mas comprou de uma outra empresa. E essa empresa, ela já responde por um processo em Aparecida de Goiânia, pedindo a devolução dos recursos por um processo de superfaturamento desse mesmo produto. Essa empresa que vendeu, que é uma empresa de limpeza, que vende material de limpeza, né, que lá em Aparecida de Goiânia foi a mesma que vendeu os mosquitos para cá. André, só uma observação. Esse ovo que foi comprado, esses ovos, para que serve? Então, os ovos, eles são os ovos que, em tese, você coloca ele num lugar, eles eclodem, nascem mosquitos machos. Esses mosquitos machos, que são geneticamente modificados, fecundam as fêmeas. Essas fêmeas vão botar ovos que vão gerar mais machos e a gente vai ter uma eliminação do mosquito. Eu estou te dizendo que se desse certo, seria legal. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Williams. Bem sincera aqui entre nós. Vai lá, pergunta aí. Bem sincera. Ontem, o secretário de Saúde, o Renan, foi para a TV, chamou uma coletiva para responder a essa denúncia que eu tinha feito e disse o seguinte, olha, essa tecnologia deu certo em 2 cidades e eliminou 95% do vetor, certo? Ele está dizendo que a gente tem uma solução aqui. E no mesmo dia, o prefeito decretou emergência de dengue na cidade. Ora, se a gente tem uma solução, por que a gente está decretando emergência? Cadê a solução que a gente comprou em julho? Por que a gente não aplicou? A prefeitura está me dizendo que está deixando as pessoas se contaminar de propósito? É isso? É o que pode.
o que aparenta. É o que aparenta. Se eu tenho a solução e não usei a solução, qual é o problema? Aí a outra pergunta que eu falo, cadê esses mosquitos que ninguém nunca viu? Você já viu uma propaganda sobre isso? Desde julho está comprado. Eu acho que eu fui cobrado desse mosquito, que eu passei, acho que uns 10 dias internado lá no pronto-socorro. Mas esse mosquito, em tese, ele não transmite, porque ele é o macho. Só quem transmite a dengue é a fêmea. Entendeu? Então a eliminação é essa. Você só reproduz machos, até que não tem mais fêmeas e a gente vai ter. Então, assim, esse processo, Williams, ele tem muitos problemas. Ele precisa ser observado, sabe? As pessoas estão sendo... a gente está vivendo um surto grave de dengue na cidade, de outras arboviroses. Tem gente morrendo de dengue aqui em Rio Branco. Eu quase vou descer para melhor. Meu plaqueta chegou a 29. Tem gente morrendo de dengue. Então, assim, não dá para a gente ignorar essa situação. A gente pagou... O contrato, isso aqui é importante você saber. O contrato dizia que a prefeitura poderia pedir na medida da necessidade, em até 6 vezes. Ou seja, nós poderíamos pedir o primeiro lote agora, já que não foi usado até agora. Então a gente podia pedir o primeiro lote agora, usar, ver se dá certo numa região, pedir um próximo lote mais na frente e outro mais na frente e tal. Mas a prefeitura pagou tudo, de uma vez só. Os 4 milhões... 4 milhões e meio de reais. 4 milhões e meio de reais. De ovo de Carapanã. Ovo de Carapanã. É isso aí. Rapaz, mesmo, que ovo caro. É. Tô pensando em abrir um criador de Carapanã. Eu tô querendo saber onde é essa chocadeira. Porque é isso. Então, assim, a gente não sabe onde tá, a gente não sabe como vai ser usado. O secretário disse que agora estão pensando um cronograma. Mas, assim, eu fiquei feliz com ontem, a minha ação já deu o primeiro resultado. Pela primeira vez, a prefeitura veio a público falar que tem esse negócio, que comprou, que vai usar o ovo do Carapanã. Porque é o seguinte, Williams, eu não faço as coisas atabalhoadas. Eu investiguei, eu pesquisei. Eu fui até a Vigilância Sanitária. Eu perguntei na Vigilância Sanitária qual era a estratégia de enfrentamento à dengue. E me disseram na Vigilância Sanitária que a estratégia de enfrentamento à dengue era larvicida, pulverização e limpeza da cidade. Eu fui com os agentes de endemias, perguntei para alguns deles, eles nunca ouviram falar desse mosquito. Eu também nunca ouvi falar. Eu acredito que isso só veio à tona depois do seu pronunciamento, depois do que você tornou público. Sim. Porque até então não se havia Ninguém sabia. Entende? Então, para mim, essa coisa da transparência é outro problema. Por que não tinha transparência? Por que ninguém viu? Por que a prefeitura não fez publicidade disso? Porque geralmente quando você vai fazer algo que vai beneficiar a população no geral, geralmente é feito uma campanha de orientação, do que vai ser feito, de como pode ser feito. E aí, Williams, eu vou fazer um cálculo aqui contigo. Eu tive com alguns agentes de endemia esses dias, antes de ontem, eu tive com alguns agentes de endemia, procurei para conversar. E eles me relataram, por exemplo, que estão há muito tempo sem receber fardamento novo. Aí eu fiz um cálculo. Digamos que um fardamento de um agente de endemia completo, calça, camisa, aquele chapeuzinho que protege do sol e tal, agente de endemia e agente de saúde. Digamos que ele custe aí cerca de R$250. Estou jogando em cima, alto, R$250. Sabe quantos fardamentos dava para comprar para cada agente de endemia e agente de saúde? 16. Esse dinheiro. Mas os agentes de endemia estão sem fardamento e a gente está com o ovo de mosquito guardado. Pois é. Né? A gente, se você olhar, dava pra gente contratar, pagando aí, sei lá, digamos que fosse R$5.000, dava pra contratar 200 agentes de endemia por 4 meses. Pra andar na rua, pra fazer o enfrentamento da dengue. E trabalhar entendeu? bem. E trabalhar bem. Teria resultado. Teria resultado, entendeu? Então, assim, a gente não tá usando as estratégias que a gente tem, que funcionam, e tentando apostar em projeto piloto. Nossa cidade é pobre, Williams. A gente não pode pegar R$4,5 milhões pra testar uma coisa. Não tem como. Entendeu? Isso é um absurdo, né? Então, assim, eu tô bem preocupado com essa situação, por isso eu fui ao Ministério Público, por isso eu fui ao Tribunal de Contas. Na próxima semana, como o dinheiro é do SUS, eu vou ao Ministério Público Federal e vou à Polícia Federal pedir também que eles investiguem, né? Eu só tô pedindo investigação, eu não tô acusando ninguém, eu não tô dizendo que ninguém roubou nada, eu só tô pedindo que investiguem, que olhem com atenção para isso aqui.